Olá, amigos web espectadores, estamos aqui de volta com mais um curso de política para a Copa do Mundo. O tema que nós vamos abordar hoje na nossa verdadeira primeira aula, é por onde começar, o tema da nossa aula. Muitas pessoas começam a discutir a política pelos pré-socráticos. As pessoas que vão discutir muitos anos atrás, muitos milhares de anos atrás. Eu gosto de começar muitos milhões de anos atrás, essa análise. Vamos começar a análise da gente pelas cavernas. Então, antes estava cada ser humano na sua caverna, cada ser humano na sua oca, cada ser humano. Mas o tempo foi passando e a gente foi vendo que a gente não queria viver isolado, a gente queria viver em comunidade, queria viver juntos, queria viver coletivamente, Então a gente começou a se organizar em tribos. Foi a primeira organização coletiva, a organização tribal. Vem dessa época o hábito político de escolher pessoas para fazer essa representação, essa representação política, essa representação diplomática. Em cada sociedade a gente vai estar analisando que as tribos e as lideranças tribais vão se comportar de maneira diferente. Então, por exemplo, em alguns lugares, os guerreiros são escolhidos como líderes, porque são fortes, bravos, corajosos, enfrentaram vários animais, conseguem trazer mais caça para sua tribo, para sua aldeia, para seus correligionários. Outros são escolhidos porque foram filhos de pessoas que foram escolhidas como grandes guerreiros no passado e obtiveram o direito de permanecer no poder. Outros são escolhidos dentro de seus coletivos por milhares de outros motivos possíveis para se escolher alguém para ser o representante de um coletivo tribal. Dentro desse debate, dentro dessa forma de organização que se mostrou como uma tendência de todos os seres humanos, se organizar em tribos, se organizar em coletivos, à exceção dos eremitas, que preferem viver realmente isoladamente, as pessoas preferem viver em cidades. Então, a gente pode chegar, já dando um salto temporal bem grande, na polis grega, nos taus dos pré-socráticos. Então, qual o debate que essa galera, Parmênides, Heráclito, Tales, estavam discutindo o quê? Estavam discutindo para onde caminhava a humanidade, para onde a gente estava indo e como a gente devia se organizar a partir dessa reflexão de para onde é que nós estamos indo. Então, o Heráclito, ele inventou um conceito muito importante para a filosofia, um conceito muito importante para a política, um conceito muito importante para a gente poder entender tudo, que é o conceito de devir, para quem não sabe, é um conceito de Heráclito. Que é o devir? Senão tudo aquilo que vai se realizar, tudo aquilo que está vindo, tudo aquilo que é o que aquela galera na época chamava de o Panta-Rei, que é o tudo flui. Tudo flui, tudo caminha para um lugar, para um top da evolução que a gente não sabe o que é, não sabe aonde é, mas que nós vamos conseguir chegar porque tudo está fluindo, tudo está caminhando para isso. Então, esse conceito de devir, ele foi evoluindo com o tempo nessa mesma escola. Então, depois de Parmênides e dessa percepção de devir, dessa ideia de que existe uma lógica de organização, que nós vamos chegar lá um dia, uma hora, se a gente continuar se organizando, foi depois analisada pelos socráticos. Sócrates, Platão, Aristóteles, essa galera. O que essa galera estava refletindo, a partir dessas coisas que foram postas pelos filósofos anteriores, onde essa galera conseguiu chegar?
Então, o debate dessa galera era de que existia uma linha evolutiva, né? Uma linha evolutiva das relações, uma linha evolutiva do pensamento e um lugar, uma verdade boa e bela, aonde nós todos havemos de chegar, depender da nossa capacidade de interpretar a natureza, de interpretar as nossas demandas sociais e, ao mesmo tempo, né, transformar a realidade que nos cerca, na medida que nós vamos entendendo o que está acontecendo. Então essa galera criou essa noção, né? A República é um livro escrito por Platão, onde ele conta a história de Sócrates, que era seu professor, né? Apesar de que há algumas divergências de que Sócrates realmente tenha existido, mas Platão, toda a obra de Platão... Toda a obra de Platão não, mas boa parte da obra de Platão está dedicada a tornar público o conhecimento que ele adquiriu com seu grande mentor, Aristóteles. Sócrates. Então, o Sócrates e o Platão estavam nessa, né? O mundo da matéria e o mundo metafísico. Pensando o quê? Que existia uma metafísica que tinham regras próprias, regras claras, regras que precisavam ser compreendidas, entendidas. Vem dessa necessidade identificada nesse período todo o avanço da ciência, todo o desenvolvimento da ciência moderna, do pensamento científico, do pensamento evolutivo, do pensamento civilizatório, vem dessa identificação de que existe uma verdade, existe uma coisa muito organizada que organizou o universo todo e que nós estamos alienados desse conhecimento de como as coisas se organizaram e estamos buscando esse saber, buscando esse conhecimento para tentar entender o mundo que nos cerca. Então esse era o debate da escola platônica, né? Da República, que é a obra que a gente vai usar para ilustrar melhor como é que estava o debate na época. Então a República é esse diálogo que Sócrates tem dentro da academia com os seus contemporâneos, né? Aonde eles se perguntam a justiça para quem? A justiça para o quê? Quem tem o direito de dizer o que é justo? Quem tem que receber a justiça? E mais do que isso, quem deve governar? O que deve ser o grande, né, a mola propulsora do pensamento, do governo, da política, da organização social. Então, para Sócrates, quando ele tem a oportunidade de falar, depois de muitas reflexões de que a justiça devia ser para fulaninho, que outra justiça devia ser para cicaninho, Sócrates vai contar uma das passagens, vai ilustrar, né, com uma das passagens mais famosas da história da filosofia que tem conhecimento, que é o mito da caverna, que não é o mito da caverna de Platão, é o mito da caverna de Sócrates, né, que é contado por Platão nesse livro, mas que é contado por Sócrates nessa ocasião. Então, no mito da caverna, quando as pessoas elas estão trancadas, amarradas, elas só conseguem ver sombras de tudo que passa do lado de fora, porque tem uma fogueira acesa que deixa elas verem a sombra. Então, elas ficam vendo a sombra. Um dia chega um pessoal, pega um desses que estão amarrados, solta e obriga ele a subir para ver o que tem do lado de fora da caverna. Quando ele chega do lado de fora da caverna, ele que nunca tinha ido na caverna, fica muito impressionado. Primeiro ele não consegue ver nada, depois ele começa a ver, vê tudo. E aí ele volta para a caverna, tenta tirar o pessoal de lá de dentro, porque quer que o pessoal vá lá fora ver o que não é, que a realidade não é aquilo que está aparecendo ali na frente, a realidade é o que está do lado de fora da caverna. Aí o pessoal mata ele, porque ele está viajando, não está entendendo nada, não dava mais para ele viver dentro da caverna, pensando daquela maneira. Então, o que, aonde, quando, por quê, né? Sócrates traz esse pensamento, traz a reflexão no mito da caverna. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que se você não estiver entendendo, se você não estiver se esforçando para estar entendendo, e se você não estiver se esforçando para as outras pessoas também estarem entendendo
a mesma coisa que você está entendendo, dificilmente você vai conseguir convencer as pessoas de que essa opinião que você está tendo é realmente uma opinião que vale a pena se destrancar de dentro da caverna e subir a montanha para saber o que tem lá em cima, né? Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Uma coisa que a gente sabe até hoje, que tem gente que está entendendo e tem gente que não está entendendo. Tem gente que está passeando lá de fora da caverna e tem gente que está trancada, amarrada, olhando as sombras dentro da caverna, né? Esse é um debate político importante, muito importante. Então, depois que eles chegaram a essa reflexão de que algumas pessoas estavam entendendo, outras pessoas não estavam entendendo, né? Que deu origem a gente sabe, todos os problemas que aquela sociedade tinha, de escravidão, enfim, né? Uma sociedade que foi a falência, foi a cabo, foi a pique, não deu certo, a gente sabe tudo o que aconteceu, foi a sociedade grega. Depois de Platão, que era uma galera meio de gabinete, veio Aristóteles. O Aristóteles, a primeira coisa que ele fez foi inaugurar outra escola, uma escola peripatética, né? Muita gente diz que a política é patética, mas na verdade ela é peripatética. Por quê? É na escola peripatética de Aristóteles que vai acontecer o grande, né, pensamento, o boom do pensamento político, a grande reflexão sobre a polis, que vai acontecer lá na escola peripatética, que tinha como um diferencial muito importante da escola platônica o fato de que a escola peripatética de Aristóteles acontecia em movimento, né? Ele queria resgatar essa noção de movimento, porque isso tinha sido uma coisa que já tinha sido identificada, que as coisas se transformavam o tempo todo e tudo estava mudando, e as relações e as regras mudavam, e aquilo mudava tudo, todo o jogo. Então ele gostava de passear com seus discípulos por todos aqueles lugares, mostrar para eles suas reflexões e discutir a organização social e discutir a política. Então Aristóteles estava rompendo com a tradição platônica, com a tradição socrática, de ficar se debruçando sobre o metafísico e tentando fazer uma conexão entre aquilo que era metafísico e aquilo que era propriamente material, as relações estavam como aconteciam. O embate político da época, que estava posto na época, é um embate político que está vivo até hoje também, que a gente pode dizer, que é o da autonomismo versus o expansionismo imperialista, né? Porque de um lado tinha os egípcios e os outros todos bárbaros, ditos bárbaros, que estavam querendo impor suas culturas, expandir suas fronteiras, porque sempre foi uma demanda humana, né? Ter um lugar para demarcar um território, mas ao mesmo tempo que tem um território, querer ir no outro território, querer analisar, querer viajar, querer passear, querer fazer turismo, né? Em outros territórios. Então, para garantir isso, para garantir essa curiosidade dos seres humanos, foi criada, né? Foram estabelecidas as relações políticas, para que possa haver, ou, né, possa se saber quais são as regras que mediam a entrada e culturas de determinados territórios, leis e regras, e pessoas responsáveis pela execução e reflexão dessas leis e dessas regras. Em todas as culturas sempre foi assim. Quem foi o aluno de Aristóteles, que tinha sido aluno de Platão, que tinha sido aluno de Sócrates? Ninguém mais, ninguém menos que ele, o grande Alexandre o Grande, da Macedônia. Então, pelo discípulo e pela obra do discípulo, a gente já entendeu o que ponto que o Aristóteles tinha chegado na sua reflexão, nos seus ensinamentos.
Porque o que foi que Alexandre fez? Ou o que foi que Alexandre tentou fazer? Alexandre tentou blocar. Pouca gente sabe disso. Mas o plano de Alexandre era resolver o problema que tinha sido o problema da Torre de Babel. Qual é o problema da Torre de Babel? É que as pessoas não falavam a mesma língua, quer dizer, as pessoas não estavam se entendendo. Elas estavam tendo conflitos porque elas não estavam se entendendo. Então a expansão alexandrina é uma expansão, ao mesmo tempo, uma expansão platônica, uma expansão socrática, uma expansão aristotélica. E, por que não dizer, uma expansão heraclitiana também. Por quê? Primeiro porque eu tenho essa noção de movimento, essa noção de avançar, essa noção de que existe um top de linha de desenvolvimento de pensamento e de desenvolvimento político que deve ser atingido por tudo que está por ali. E vamos que vamos na nossa cultura aqui até todo mundo tá acordado. O que fez de Alexandre um grande conquistador? O que fez de Alexandre um grande general? Um grande expansionista, um grande imperialista? Eu acho que, em primeiro lugar, é a fama que Alexandre tem de ser a mesma fama que o pai dele, de que ele era bom com aqueles que se submetiam, que eram vencidos, bom com os derrotados. E isso fazia com que ele chegasse nos lugares e os lugares meio que já também topassem, né? Topassem. Então, um jogo político diferente. O belicismo era usado, mas um outro elemento é incorporado, né, na expansão alexandrina, que é o elemento da negociação e do estabelecimento do Estado, que não é mais, que é a transcendência do modelo, ao mesmo tempo, do modelo de cidade-estado, que era aquele de cada lugar tem sua regra e cada lugar tem seu rei. Ao mesmo tempo ainda não era, mas era o plano de Alexandre, dar uma retomada no modelo egípcio, porque Alexandre rendia cultos aos deuses egípcios, ao mesmo tempo que Alexandre era descendente das Cleópatras, porque Cleópatras foram várias, mas Alexandre descendia também. Eu acho que é o contrário, gente. Eu acho que Cleópatra que descendia do Alexandre, né? Não vamos se enganar com isso. Esquece a Cleópatra. Então, mas eu sei que o Alexandre, a dele era essa e ele tinha aprendido com o Aristóteles. No caminho de Alexandre tem uma pessoa que a gente não pode deixar de citar, não pode deixar de... Porque Alexandre praticamente traçou o seu caminho de forma a encontrar essa pessoa simbólica, que é o grande Diógenes de Sinope, que também era da mesma linha do Parmênides, porque os cínicos têm muito a ver com aquele pessoal, porque era essa coisa do desprezo pelas regras. Mas quais regras? Quais regras Alexandre desprezava, né? Alexandre desprezava as regras que não eram as regras dele, que não eram as regras da cultura dele, que não eram as regras do modelo de civilização que ele tinha na cabeça dele. Porque aquela galera estava convencida de que eles tinham descoberto a pólvora da organização social, que era, se todo mundo no mundo entrasse num acordão e falasse a mesma língua, que eles iam conseguir resolver o problema de atingir o bom e o belo, o verdadeiro, que é o que esse pessoal todo estava querendo, né? Estava querendo atingir. Então, o Alexandre, ele foi muito longe nisso tudo, foi muito, muito, muito longe nisso tudo, e conseguiu dar conta. Então, se a gente... Vamos parar por aqui, refletir, e a gente volta já com um outro capítulo do nosso curso de política para a Copa do Mundo.